Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vim hoje para fazer um vídeo aqui a pedidos, né, sobre a rainha de Sabá e o reino dos sabeus, tá? Que é registrado na Bíblia. A rainha de Sabá, ela é a personagem principal desse reino. Ela é conhecida como Maqueda e também como Bilquis, tá? E esse reino dos sabeus estaria hoje onde está o Iêmen atualmente, né, nos dias atuais. O livro de Jó cita os sabeus na terra de Uz, que é a atual Jordânia, é também chamada de Edom, que é da dinastia bíblica de Esaú, né? Esaú e Jacó. Jacó seguiu com os hebreus e Esaú é, segundo o entendimento bíblico, o pai dessas nações aí, né, que se colocaram ali ao redor de Israel e formaram diversas nações árabes. Muito bem. Os sabeus, segundo a Bíblia, eles eram semitas. Está lá em Gênesis capítulo 10, versos 26 e 28, que fala da genealogia, né? O originador do povo era Joctã, que é descendente direto de Sem, né? Por isso o nome Semitas, né? Ele é filho de Joctã, também chamado de Sabá. Está lá em Gênesis. Algumas traduções o nome muda aqui e ali, mas é essa a origem correta. Eles são chamados também de sabaítas, né? Não há uma comprovação dos estudiosos, mas dizem, né, os principais estudiosos, de que eles saíram da Mesopotâmia para irem para essa atual região aí onde está o Iêmen, tá? Para quem não sabe, a Mesopotâmia é o berço da humanidade e também o berço dos semitas, os descendentes de Sem, lá de Noé. Muito bem. Essa rainha de Sabá, que é a personagem principal dos sabeus, ela também é citada nos evangelhos de Mateus e de Lucas, que denominam-na como Rainha do Sul, tá? Está lá claramente denominado na Bíblia. Bom, os sabeus acabaram se misturando com um outro povo chamado Cuxitas, que é descendente de Cuxi, também está na Bíblia, né? Por causa da proximidade ali deles com a Eritreia, a atual Eritreia, e a atual Etiópia, né? O Iêmen está ali próximo, então houve uma mistura, né? Depois a gente sabe, pela história, de que guerras civis destruíram totalmente o reino sabeu, que era formado por esses cuxitas e semitas. Muito bem. A palavra Sabá, na língua aramaica, que é uma língua muito antiga, Jesus falava aramaico também, significa semelhante ou parecido. Em hebraico, na língua hebraica, né, que é diferente do aramaico, significa beba você. Olha que interessante, né? Beba você. Em semítico, que é a língua original sabaíta ou sabeia dos sabeus, né, significa ancião, idoso ou velho. E aí, né, os estudiosos dizem que isso acontece por causa de Joctã, que é o pai dessa nação, que teve o filho Sabá quando ele já era bastante velho, né? Sabá foi o antepenúltimo filho de Joctã e ele já era de idade avançada. Essa região ou os sabeus tinham uma religião monoteísta. Eles criam, né, em um ser supremo, um Deus supremo chamado Al ou Ilmaca, que na tradução seria o Deus que me ajuda ou o Deus que me socorre. Eles tinham outras divindades menores que auxiliavam, segundo, né, os estudiosos que observaram essa cultura, o Deus Supremo. Mas eles só criam em um Deus, chamado Deus Supremo,
que era ligado ao sol, tá? E as divindades menores seriam apenas coadjuvantes. A rainha de Sabá, que é a principal personagem citada é, na linhagem, né, desse reino dos sabeus, né, ela é citada na Bíblia porque ela foi a Jerusalém na época do reinado do rei Salomão. Está lá em 1 Reis, capítulo 10, verso 2, né, para buscar conhecimento. E a história diz que ela foi cheia de presentes para levar ao rei, em troca de ele transmitir para ela a sabedoria e o conhecimento que o reino de Israel, porque estava no auge, né? No auge, Israel estava no auge, era o reino mais bonito, mais bem organizado, mais rico de toda aquela região ali, tá? E o rei Salomão era conhecido e as histórias dele andavam por todo o Oriente Médio, dizendo que ele era muito sábio. Então, essa rainha, que eu já falei o nome dela, era Maqueda, né, na língua dela, e Bilks, na língua mais árabe, foi lá e visitou ele. E depois, né, a história etíope, principalmente na Etiópia, diz de que essa rainha de Sabá se converteu ao judaísmo, ao Deus único de Salomão, e houve um relacionamento entre os dois. Isso não está na Bíblia, mas está nos escritos etíopes, tá? E ela teve um filho, e esse filho se tornou, depois dela, né, quando ela morreu, ele assumiu o trono, ele chamava Menelik I, tá? Que depois teve um outro Menelik da mesma linhagem, da mesma família, que chamou-se Menelik II. Então, essa informação está principalmente numa tradição religiosa das igrejas da Etiópia, né? E o nome disso é Quebra Nagast, que numa tradução para nós seria a gloriosa linhagem dos reis. É um texto, aliás, um compilado de textos etíopes que desempenha lá naquele país uma tradição ou um papel central para a religião etíope. A situação dessa religião é tão forte que ela diz que a Arca da Aliança está lá, que houve um tempo, né, que o filho da rainha de Sabá visitou o, a capital de Jerusalém e que a arca foi entregue para que ele trouxesse ela para a Etiópia, né? O nome dele é Menelik. Nós não podemos confirmar isso. Só sabemos que a Arca da Aliança desapareceu. Ninguém sabe exatamente onde ela está. Ninguém tem uma prova correta, né, de que essa arca está em qualquer lugar do mundo. Lá na Etiópia, já houve até aí uma reportagem de uma grande rede de televisão do Brasil, eles dizem que está lá, guardada em um determinado lugar, até numa montanha, né? Esse rei que, teoricamente, filho de Salomão com a rainha de Sabá, que teria trazido, ele é chamado de Baina Lekhen, né? Ou Menelek, ou Menelik, tá? Esse menino, segundo os escritos lá da Etiópia, alcançou a idade de 12 anos e perguntou, né, quem era o pai. E eles então informaram que era Salomão, o rei que estava ainda em Jerusalém. Ele foi até a sua mãe, a rainha de Sabá, e falou: quero conhecer meu pai. E a rainha falou que ele poderia ir. Então, esse jovem Baina Lekhen, né, partiu para lá, para Jerusalém, e segundo esse quebra Nagaste, né, que é a glória dos reis, ele então trouxe a pedido do rei Salomão a Arca da Aliança para a Etiópia, né, porque havia um perigo
muito grande de que a guerra pudesse fazer com que a arca fosse para outro lugar. Bom, essa tradição, né, acabou gerando uma igreja copta, né, que não é ligada a Roma, chama Igreja Copta. Também tem uma outra igreja lá na Etiópia que chama Igreja Ortodoxa Etíope, que também não é ligada à Igreja de Roma, além de vários judeus, né, que seguiram a religião judaica e até foram devolvidos, boa parte deles, que eram perseguidos lá na Etiópia, foram devolvidos e aceitos oficialmente pelo governo de Israel e estão agora morando lá em Israel e praticando a religião judaica em Israel. Muito bem, então nós passamos aqui para dar essas informações a pedido, dando uma explicação. Há um outro vídeo aqui no nosso canal, tem aqui, que fala sobre a rainha de Sabá, tá? Eu vou deixar aqui o link, se você quiser depois ir lá no outro vídeo assistir, que fala um pouco mais sobre isso também. Que Deus te abençoe, que você seja abençoado. Assine, clica no sininho, apoie o nosso canal, que sempre tem coisas novas e tem muito conteúdo bíblico aqui que vai poder te ajudar a conhecer mais a Bíblia e várias pregações minhas, todas absolutamente bíblicas, para te ajudar a conhecer mais de Deus e da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.